Alô, Fernando Belcal mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina, hoje falando sobre escolha de cola Hot Melt. Pessoal, eu sempre estudo, né, aquilo que eu vou usar, aquilo que eu vou fazer, né, e, inclusive quando eu vou fazer um vídeo falando de cola Hot Melt, né, e o que eu descobri? Eu descobri que fazer uma escolha de cola Hot Melt não é um processo tão simples. Por quê? Porque no processo de uso, né, de uma cola Hot Melt, na aplicação de fitas de borda, uma série de variáveis tem que ser pensadas, tem que ser controladas para que a gente faça uma boa aplicação. Tá? Então, é um processo que exige conhecimento. Tá? Assim, não dá para escolher uma cola Hot Melt qualquer e nem fazer a aplicação da fita de borda, que parece um processo simples, né? Você chega lá numa máquina, aplica, a coisa não é tão assim. Tá? Tem uma série de cuidados que a gente precisa ter. Nós vamos falar um pouco sobre eles hoje e vamos falar em outros vídeos também, né? Mas hoje a questão é a escolha da cola Hot Melt correta para o teu caso. A primeira recomendação que eu faço é que você converse com um especialista, tá? Ligue para um técnico da empresa fabricante da cola Hot Melt que você pretende comprar e converse com ele, tá? Converse com ele. Então vamos lá. Vou comprar uma cola Hot Melt. O que eu tenho que olhar? Basicamente, essas 6 coisinhas que estão aqui. Então, a marca e o modelo da sua máquina de aplicação de fita de borda, da sua coladeira de fita de borda, tá? Esse é um fator. Segundo fator, a velocidade de alimentação da chapa, tá? E nós vamos falar de cada um deles, tá? Terceiro fator, o substrato, tá? Ou seja, você vai fazer a aplicação da fita de borda, é uma placa de MDF, uma placa de MDP, em que substrato você vai aplicar a fita de borda, tá? Quarto, a quantidade de coleiros que a sua máquina tem, ok? Então é uma máquina de um coleiro, é uma máquina de 2 coleiros. Quinto, a espessura da fita de borda. Você vai usar uma 0,4, uma 1 mm, 2 mm, 3 mm, tá? Isso também tem influência na escolha. E por fim, a cor da chapa que você vai usar, ok? Então agora vamos falar dessa encrenca toda, né? Então, primeira coisa, você tem uma coladeira de fita de borda manual ou automática, tá? Se você tem uma coladeira de fita de borda manual, então você tem uma máquina em que você faz a alimentação da chapa, tá? Ou seja, a velocidade com que a chapa se desloca dá coisa aí de mais ou menos uns 4 metros por minuto, tá? Essa é uma velocidade recomendada, é uma velocidade média, né, que se encontra por aí de passagem da placa, né, de MDF ou de MDP, né, do substrato pela máquina. Nesses casos, é interessante você usar cola com carga. O que é essa tal de carga? Bem, a cola Hot Melt basicamente é composta por 4 grupos de substâncias. Você tem a resina, você tem o EVA, você tem os aditivos e você tem a carga. A resina e o EVA, eles correspondem à parte de colagem da cola, tá? Basicamente isso, né? O que faz a cola Hot Melt colar é o trabalho conjunto da resina e mais o EVA, tá? O EVA também tem umas outras propriedades, mas por enquanto não vamos falar nessa encrenca não. Os aditivos trazem propriedades que a cola não teria sem eles. Por exemplo, a trabalhar em faixas de temperatura nas quais sem os aditivos a cola não funcionaria bem, e propriedades antioxidantes. Então, os aditivos são colocados, por exemplo, para evitar que a cola oxide no coleiro. Então, com a temperatura ela vai oxidar, com o antioxidante ele empurra essa temperatura mais para cima. E por fim, as cargas. Para que serve a carga? A carga, pessoal, basicamente serve para você adicionar cor e você fazer preenchimento de poro. Então, se você vai fazer uma aplicação de fita de borda com cola Hot Melt no MDP, que tem os buraquinhos, a carga serve para entrar tampando esses buracos, tá? Então, a tal da carga é isso. Voltando, coladeira de borda manual. É interessante você trabalhar com cola com carga, tá? Se você usar uma cola sem carga, provavelmente você vai ter mais sujeira na máquina, na peça, e pode ser que você tenha problemas de colagem também, tá?
a cola sem carga mais líquida, né, numa dada temperatura, e aí ela pode ser que ela não cubra o rolo passador inteirinho, e aí você fique com parte da peça sem a cobertura da cola e, consequentemente, sem a colagem. Ok? Então, para a coladeira manual, usar cola com carga mais interessante. Agora, vamos falar aqui das características, né, que eu citei quando a gente está falando de máquina automática. Então, primeiro, marque modelo da tua máquina de aplicação de fita de borda, da tua coladeira, no caso automática. É interessante você ter essa informação óbvia, né? Óbvio, tem que saber, e passar isso para o especialista, porque as máquinas têm características diferentes. E o especialista que roda num monte de marcenaria, num monte de empresa, sabe como é que determinada máquina se comporta em relação à outra. Então ele vai poder te aconselhar melhor na escolha de uma cola X ou de uma cola Y. Não é só a marca e o modelo da máquina que determinam, mas é um dos fatores. Segundo, velocidade de alimentação, né, que eu citei aqui. Para máquinas até 14 metros por minuto, tá? Lembrando que máquinas manuais, coladeiras manuais, você trabalha aí na faixa de 4 metros por minuto. Quando se trata de coladeiras automáticas, as velocidades vão de 8 a 40 metros por minuto, tá? Uma faixa bem grande. Muito bem, até 14 metros por minuto é melhor você trabalhar com colas com carga. Acima disso, você já pode usar cola sem carga. Não é que é obrigatório, tá? Mas você pode usar cola sem carga, né? Então, máquina, velocidade. Substrato. Se você está fazendo aplicação de fita em MDF, né, e a superfície ficou bem usinadinha, né, tá retinha, tá plana, tá no esquadro, você vai fazer a aplicação da fita ali, você pode usar, eventualmente, uma cola sem carga, uma cola transparente, tá? Agora, se você vai fazer a colagem da fita de borda em MDP, né, que tem lá buraquinhos, depressões, etc., mesmo que você faça um corte bem feito, vai acontecer, você não tem uma superfície tão regular quanto o MDF, é interessante a cola com carga, porque a cola com carga faz o preenchimento desses buraquinhos, perfeito? Quantidade de coleiras. Se você tem uma máquina com 2 coleiras, tá? E eventualmente você troca material que você vai fazer a aplicação de fita de borda, né? Material de cor diferente, tipo de material, uma hora eu estou colando MDF, outra hora eu estou colando MDP, né? É interessante você ter, tendo 2 coleiros, 2 tipos de cola. Você pode usar, por exemplo, uma cola branca e uma cola âmbar, ou então você pode usar uma cola branca e uma cola transparente, uma cola sem carga, dependendo do tipo de material, para você não ter que ficar fazendo troca de cola, limpeza de coleiro e troca de cola, tá? A espessura da fita. Para fitas até 1 milímetro de espessura, ou seja, a fita 0,4, você pode usar, né, e é recomendado usar a cola com carga. Para fitas acima de 0,4, ou seja, 1, 2, 3 milímetros, você pode usar também a cola transparente, a cola sem carga, tá? Mas, de novo, é um conjunto de fatores que vai determinar a escolha da cola. Por fim, a cor da chapa, né? Quando você faz a colagem, né, se você está usando uma cola transparente, uma cola sem carga, ela fica vitrificada, né, e dependendo de como você fez a colagem da fita de borda e do ângulo de incidência que você olha a fita, você vai ver o substrato, tá? E aquilo ali pode aparecer, então a linha de colagem pode aparecer. Então, função da cor da chapa, às vezes é mais interessante usar cola com carga, às vezes é mais interessante usar cola sem carga, tá? E às vezes é interessante você usar uma cola com carga branca, por exemplo. Às vezes é melhor uma âmbar. Então, esse conjunto de fatores como um todo é que vai determinar a escolha da cola que você vai fazer. Mas, de novo, recomendação de novo, fale com o especialista, tá? Os especialistas das empresas têm a responsabilidade, essa bola é deles, de te assistir na escolha da cola, tá? Para que você não tenha problema. A gente sabe que o mercado de marcenaria é um mercado em que existe uma competição muito grande, tá? E que está cada vez mais difícil a gente fazer dinheiro nesse mercado, então cada centavo conta, não tem espaço para erro, não tem espaço para retrabalho, tá? É um perereco ter que retrabalhar uma peça, né? Além de todo o gasto de material, tem o gasto de tempo, né? Imagina quando, por exemplo, um problema acontece num cliente,
né? Um cliente não gosta de uma fita de borda aplicada por um motivo qualquer, ou da cor, ou depois descolou lá no cliente. Isso não pode acontecer, tá? Isso é um buraco na carreira da gente. Então, vamos conversar com o especialista para usar a cola certa no momento certo, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Instagram ou no YouTube. E, como eu sempre digo, vamos juntos!